No vídeo de hoje, eu gostaria de falar de um tema bem polêmico. O tema é: nós devemos ser Jesus. Você vai entender quando eu começar a explicar, porque se você for levar ao pé da letra, tua cabeça vai dar nó, assim como deu na de Nicodemos. Vem com Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Quando eu falo que nós devemos ser Jesus, eu estou dizendo que nós devemos imitá-lo, seguir os passos dele, e não ser ele literalmente. A questão é que os religiosos levam tudo ao pé da letra. Eles acham que ser Jesus é impossível. Acontece que Deus não quer que nós andemos sobre as águas ou que curemos as pessoas. Deus quer que nós sejamos iguais a Cristo no caráter, na personalidade, na mansidão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. O problema é porque as pessoas são soberbas e vaidosas. Nada a ver com Cristo. Então, realmente, pessoas assim fica muito mais difícil parecer com Ele. Imitar a Cristo é um ato de sobrevivência. Se você quer ser feliz, você imita a conduta de Cristo, porque aí sim é garantia de sucesso. Jesus era altamente inteligente. Jesus, ele desafiava os religiosos da época, tinha uma personalidade muito forte. Jesus era uma pessoa que ele era a expressão mais perfeita do amor. A dificuldade que os religiosos têm não é por causa dos poderes de Jesus que eles querem, que acham que é difícil, ou porque Jesus fazia coisas que realmente fica complicado da gente fazer. O problema dos religiosos é porque eles não vão nunca se submeter como Jesus se submeteu à vontade de Deus. Por exemplo, um religioso jamais vai lavar os pés dos discípulos. Um religioso jamais vai andar, sentar e comer com pecadores. Um religioso jamais vai se misturar. Jesus se misturava. Ele andava, sentava e comia com pecadores. Jesus lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque Jesus sempre entendeu que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Jesus vivia o que pregava. E aí, entrando nessa área, realmente é muito fácil pregar o evangelho. Difícil é descer do púlpito e viver o que pregou. A questão é que ser Jesus é o padrão. Muitos crentes se acham perfeitos demais, porque eles se comparam entre si e se comparam com os pecadores, entre aspas, como se eles não fossem. A questão é que nós temos que nos comparar a Cristo. Ele é o nosso padrão. Nós temos que olhar para Ele e dizer: será que eu estou parecido com Ele? Será que eu estou naquele nível de espiritualidade?
Uma característica de Jesus que eu acho interessante. Jesus, ele sempre foi muito espiritual. E ele sempre teve um contato e uma ligação com Deus muito fantástica. Porém, Jesus não orava em línguas. Jesus não marchava, não fazia aquelas presepadas que os gospels, os pentecostais fazem. E eu acho interessante isso. Isso nos mostra que a espiritualidade não está atrelada necessariamente ao reteté, mas a espiritualidade está atrelada a seguir o Espírito, né? A que o Espírito possa conduzir a pessoa. Jesus era conduzido pelo Espírito, tanto que a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Tem uma passagem na Bíblia que prova que nós devemos ser Jesus. Quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando ele usa o termo façamos e não faça, significa que ele está no plural, ou seja, Deus está se referindo à Trindade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e de Jesus, ou seja, nós somos parecidos com Cristo, porque Deus fala façamos, ou seja, ele já fez. Tem outra passagem na Bíblia que Deus também fala que nós já temos a mente de Cristo. Ele não fala que nós vamos ter a mente de Cristo. Ele fala que nós temos. Se nós já temos essa mente, então ela precisa apenas ser desenvolvida. Ou seja, Deus não iria cobrar algo de alguém que ele sabe que a pessoa não iria cumprir. Quem faz a transformação na pessoa para que ela fique mais parecida com Cristo é o próprio Deus. Por isso que ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. E aí entram 3 fatores. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nem que nós não quiséssemos, nós não conseguiríamos nos parecer com ele. É lógico que nós vamos nos parecer com ele. É lógico que nós vamos ter as características dele, porque ele está dentro de nós. Afinal, é uma trindade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que as pessoas têm que entender. Mas esse assunto dá nó. Mas por que dá nó? Porque as pessoas usam da desculpa para continuarem com as suas falhas, os seus pecados de estimação. Por exemplo, quando você vai falar para uma pessoa, você vai corrigi-la, vai dizer para ela: fulano, você não pode fazer certas coisas, ou você não pode estar fazendo isso. Aí a pessoa vira para você e fala: ah, mas eu não sou Jesus. Porém, quando você simplesmente olha para as falhas da igreja, aí o pessoal olha para você e faz: o alvo é Cristo. Gente, se o alvo é Cristo para que eu possa não olhar para as falhas da igreja, o alvo é Cristo para que a igreja venha se consertar dessas falhas também. Porque o alvo é um só. Quando a palavra de Deus fala que o alvo é Cristo, ela está justamente dizendo que nós temos que olhar para aquele alvo, mirar nele e acertar. Ou seja, nós devemos focar naquele alvo e sermos parecidos com ele. Porque ele fala na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se nós estamos no caminho, estamos em Cristo. A palavra de Deus também fala, quando Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu tenho tudo para ser parecido com ele. Só não sou se eu não quiser. Aí é um problema de quem não busca. Eu estou buscando. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do tio Fera. Fui.